E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? É o Danda na área e esse é o Mar com 10. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Dia 25 de outubro, sábado, e a gente vai falar muito de Vasco da Gama aqui, tanto dentro do campo quanto fora do campo, os preparativos para o jogo contra o Bragantino, domingo, 18h30, e, claro, todo o imbróglio em relação à venda da Vasco SAF para 777. Ainda está dando pano para manga e a gente vai abordar tudo isso aqui. Antes de tudo, os reclames do Ovov. Você deixa o seu joinha, o like, a curtida, ajuda a impulsionar esse vídeo para outros vascaínos e vascaínas. Você também se inscreva no canal, ajuda a gente a ganhar um número maneiro aqui no canal. E também você vai ser notificado de todo vídeo, de toda live que estiver entrando no ar. Você tem conhecimento. Você também pode virar membro. Clube de membros do Ouvido ao Vasco é mais baratinho que uma coquinha gelada. E eu estou falando que é aquela coquinha de 220 ml, aquela latinha pequenininha. Nem é uma latinha grande, ou KS, nem 1,5 litro. Então, se prepara, é baratinho, você pode fazer parte. Pode apertar o botão de hype aqui, ajuda muito também a impulsionar o vídeo. E, claro, aqui tem o QR Code, se você quiser deixar a sua contribuição a este que lhes fala, para continuar produzindo esse conteúdo legal para vocês. Olha, preparativos para Vasco e Bragantino, jogo domingo, 18h30, em Bragança Paulista. O Vasco, que não vence em Bragança Paulista desde 2016. O Vasco, que nunca venceu o Bragantino no seu modo Red Bull Bragantino lá em São Paulo, tem essa oportunidade de quebrar esse mini tabu, mas mega importante pensando nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Imagina, 4 vitórias consecutivas, o Vasco pularia lá na frente e estaria realmente brigando por essa vaguinha na Libertadores. Vamos torcer. Só que as notícias da semana não são produtivas e positivas em relação a Rayan. Rayan foi poupado depois do jogo com o Fluminense, segunda-feira à noite. Ele volta aos treinamentos e sente uma dor de pancada, né? Parece que foi no primeiro tempo, inclusive, que o Rayan sentiu essa dor. E não treinou, foi poupado. É óbvio que o Rayan, super jovem, nesse momento, para lá de positivo dele, vai querer ir para jogo. A ideia é que o Vasco faça um teste com o Rayan hoje, sábado, na parte da manhã, para que sejam definidos os relacionados que vão viajar para Bragança Paulista, né? O Vasco normalmente viaja um dia antes da partida, então hoje a gente vai ter noção dos relacionados e se Rayan fará parte. Se Rayan fizer parte, mesmo assim, amanhã, domingo, lá no pré-jogo, no aquecimento, vão fazer testes de novo para ver, porque não vale a pena também. O garoto está machucado, o garoto está sentindo dor. Exigir que ele faça um exercício puxado para depois ter uma lesão pior, né? Por mais que aparentemente seja motivo de pancada, né? Não uma lesão muscular ou nada num contexto de contusão por alguma lesão específica. Aparentemente, pancada. Então, vamos ver, torcer para a recuperação do Rayan, que ele possa jogar. Caso ele não jogue, aí a gente tem o retorno do Pirata Verrete, centralizado, com Gomes e Nuno Moreira fechando o ataque. Verrete que veio treinando ao longo da semana pela ausência do Rayan. Então, assim, Vasco é óbvio que muda, até pelo momento positivo do Rayan, vamos dizer o seguinte, mas o Verrete é um cara de sorte lá em Bragança Paulista. Tanto em 2023 como em 2024, ele crava lá em Bragança. Então, assim, vamos torcer para continuar cravando caso o Verrete jogue, seja no primeiro, seja no segundo tempo, o que seja, né? O Pirata, que também está numa seca, saiu do time titular, mas mostrou toda a liderança que ele tem, sabedoria de entender o momento, de lidar bem com o momento, de não causar nenhum tipo de destaque. Inclusive, isso foi destacado
quarta-feira, né, quando o Vasco manda representantes lá no sorteio da CBF e vão Fernando Diniz e Verratti. E a galera até pergunta, foi o Brian, né, do Colina 1927, do BTB, grande Brian, perguntou: pô, e aí, Verratti, como é ficar na reserva? Como é que tá sendo? E aí o Verratti foi super profissional, dizendo que é natural, não se tem uma expectativa que vai jogar todas as partidas. Então, assim, foi muito inteligente e entendendo o momento do Ryan e para não ter nenhum desgaste, nenhuma cicatriz no elenco, nesse momento, né? Num momento tão importante, num momento de alta, viés de alta do Vasco. Então, vamos pensar positivo. Se o Verratti entrar contra o Bragantino, que ele crave como fez em 2023 e 2024. O time do Vasco, a gente já cantou a pedra aqui, agora tem mais essa dúvida, mas a gente acredita que vai seguir a linha defensiva com o Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton. O meio-campo ainda tem minhas dúvidas entre Hugo Moura e Tietê, mas acho que ele vai de Hugo Moura, Barros e Coutinho. E aí temos Nuno Moreira, temos Gomes, Andrés Gomes, e a grande dúvida agora, Verratti ou Ryan, pelo motivo da contusão, da pancada sofrida pelo Ryan. Se o momento do Vasco dentro do campo é positivo e em paz, graças a Deus, fora do campo, finalmente o Vasco, o vascaíno, no caso, né, teve uma resposta em relação ao trabalho da comissão que está realizando a apuração da venda da Vasco SAF para 777. Sim, essa comissão já está trabalhando já há uns 4, 5 meses e chegou um relatório, né, apurando quem teve participação direta numa possível venda, possível não, na realização da venda, e que pode sim ter ocasionado danos ao Vasco. No total, foram 21 pessoas indiciadas no processo, né, que pode gerar uma mera advertência até a exclusão do quadro social do clube. Do núcleo duro ali da Mais Vasco, a gente teve Jorge Salgado, Roberto Osório, Duque Estrada, Carlos Fonseca, Adriano Mendes, Zeca Bulhões e o Luiz Melo, que não faz parte do quadro social, né? Era funcionário, mas foi CEO do Vasco e CEO da SAF, para mim, uma das maiores loucuras que a gente já cometeu, uma pessoa que faz parte da administração do Vasco ir para a SAF sendo monitorado, sendo coordenado pela 777. Então, ele fazia parte da venda e aí, depois da venda, foi para o outro lado da gestão da 777, não faz sentido nenhum. Existem outros indiciados, tá? Horácio Júnior, que era VP da História e Responsabilidade Social, o Otto Carvalho, presidente da Assembleia Geral, e os membros da Comissão do Parecer, isso é, que deram aval para a venda para 777. Para mim, são várias alegações de sócio oculto em relação ao organograma da 777 Partners, a indicação da 777 Carioca. Para mim, isso não faz sentido nenhum na questão da. Já foi explicado diversas vezes que a 777 Carioca foi criada justamente para ser uma empresa para fazer o pagamento de valores aqui no Brasil, e foi feito, né? Aparentemente foi feito, então não consigo entender esse drama tão grande depois de 3 anos sobre o termo 777 Carioca, mas tudo bem, acho que tem que ser apurado tudo. A nomeação do Luiz Melo, como eu disse, para mim é algo bizarro, mas passou pelo conselho, né? Passou por todo mundo, mas para mim o ponto principal, as alegações principais aqui do relatório, de que houve um pagamento num valor de 775 mil e quebrado para uma empresa chamada MJ Capital, que tem sede em Blumenau. Essa empresa teria sido criada 34 dias antes da assinatura do contrato e depois, 5 meses depois, encerrou suas atividades. Agora, quase R$ 1 milhão para uma empresa que tem uma vida tão curta, que
foi criada 34 dias antes de receber esse dinheiro e finalizada 5, 7 meses depois, muito estranho. E para mim o mais assustador é que ninguém sabe qual foi o serviço prestado por essa empresa, né? Sim. E se você for buscar as informações na internet, tá? Não tem nada de informação confidencial. Parece que essa empresa foi registrada no nome de Maximilian Johnson, Max Johnson, que se não é um nome corriqueiro aqui no Brasil, lá fora é. E é um homônimo, a gente acha que é homônimo ou é o mesmo, irmão do ex-premier, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, Boris Johnson. O Max Johnson é casado com uma brasileira, né, Gabriela Maia, que também faz parte do quadro social dessa empresa MJ Capital. Cara, por que a empresa em Blumenau, por que o Vasco pagou quase 1 milhão para ela? Por que essa empresa, o que ela prestou de serviço para o Vasco? Por que ela encerrou as atividades 7 meses depois? Assim, várias interrogações que esses indiciados, para mim, precisam pelo menos dar uma resposta crível, né? Para que a gente consiga entender como é que você paga 1 milhão para uma empresa criada 34 dias antes e que encerra as atividades 7 meses depois. Espero que todos envolvidos respondam. Também tivemos a alegação nesse relatório de um balanço forjado, isso é, a realização de que, para ser realizada a venda das cotas da Vasco SAF, um funcionário não nomeado, não indicado, alegou em depoimento que Adriano Mendes forjou, reduziu as dívidas do clube associativo, induzindo a erro o Conselho Deliberativo. Então, assim, que papo é esse? A gente sabe da questão do provisionamento, que houve uma discussão do balanço de 200 milhões, o que é provisionamento em relação a ações prováveis, possíveis e remota, de perda, né? Vamos acompanhar, assim, tudo muito nebuloso, tudo muito confuso, tem que ter uma transparência total e um processo de defesa desses indiciados, né? Eles vão ter 15 dias úteis para oferecer defesa e depois a comissão, através do relator, vai oferecer o relatório final. Para mim, tá? Para mim, quanto melhor a defesa ser dado prazo, esses 15 dias úteis, e feita de forma transparente e pública, é prudente e positivo para a saúde do clube, porque a gente sabe bem que acaba tudo caindo num viés político. Fulano entrou no poder, está caçando a outra gestão, aí quando a outra gestão entrar no poder, a oposição vai caçar a gestão atual, que seja feita de uma forma transparente, correta, dado prazo de defesa para todo mundo, para que depois ninguém reclame ou fale que foi prejudicado, não é isso? Fica a minha torcida. Mas que tudo muito confuso, essa história da MJ Capital, o depoimento de ex-funcionário dizendo que balanço foi forjado, olha, não está cheirando bem, a verdade é essa. Olha, os preparativos para o jogo do Bragantino são esses. Vasco viaja essa tarde para Bragança Paulista e a gente conta tudo para vocês aqui no Ouvido ao Vasco. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, todo mundo junto. Devemos ter live hoje à tarde, então cola junto aqui no Ouvido ao Vasco e a gente vai cobrindo tudo para vocês. Obrigado, valeu, Vitória Vascão, tamo junto.